Você já imaginou Jesus com raiva? Não aquela irritação passageira que sentimos no trânsito quando alguém nos fecha, não aquele aborrecimento rápido que passa em alguns minutos, mas uma fúria santa controlada, porém avassaladora. Uma indignação que fez o Filho de Deus pegar cordas, fazer um chicote com as próprias mãos e virar mesas de cabeça para baixo. Hoje eu quero te levar para um momento único na vida de Jesus. Um episódio que poucos falam, mas que revela algo profundo sobre o coração de Deus e sobre como ele se sente quando vê sua casa, sua presença, sendo profanada. Feche os olhos por um instante e tente imaginar a cena comigo. É tempo de Páscoa em Jerusalém, e o templo está lotado. O barulho é ensurdecedor. Você escuta o mugido dos bois, o balido das ovelhas, o arrulho das pombas em suas gaiolas apertadas. O cheiro forte de animais se mistura com o aroma do incenso que deveria ser sagrado, mas que agora compete com o odor de sujeira e comércio. Por toda parte, homens gritam preços, fazem ofertas, discutem valores. As moedas tilintam nas mesas dos cambistas, e você sente que algo está muito errado. Este lugar deveria ser um santuário. Deveria ser um espaço onde corações feridos encontram consolo, onde almas cansadas encontram descanso, onde pessoas desesperadas encontram esperança. Mas o que você vê é um mercado, um lugar onde a fé virou negócio, onde a adoração virou comércio, onde a presença de Deus foi transformada em oportunidade de lucro. E é nesse momento que Jesus aparece. Você consegue imaginar o que ele sentiu? Pense na sua casa por um momento. Imagine que você sai para trabalhar numa manhã comum, e quando volta, encontra sua sala de estar transformada em um mercado. Estranhos vendendo coisas em cima da mesa onde sua família se reúne para comer. Pessoas fazendo negócios no sofá onde você descansa após um dia difícil. O barulho tomando conta do lugar onde você busca paz. Como você se sentiria? Agora multiplique isso por infinito, porque estamos falando da casa do Pai Celestial, do lugar mais sagrado da terra para o povo de Deus. Jesus olhou ao redor e viu sua casa, a casa de seu Pai, sendo profanada. Não era apenas um desrespeito comercial, era uma violação espiritual profunda. Era como se pegassem tudo que há de mais puro e sagrado no mundo e transformassem em mercadoria. E o que mais dói é que isso estava sendo feito por pessoas religiosas, por líderes que deveriam proteger e honrar aquele lugar santo. Mas aqui está algo que me fascina. Jesus não agiu por impulso. Ele não perdeu o controle como nós muitas vezes perdemos quando algo nos irrita. A Bíblia nos conta que ele fez um chicote de cordas. Isso leva tempo. Ele teve que procurar as cordas, teve que sentar, teve que entrelaçar cada pedaço com cuidado e propósito. Durante todo esse processo, ele estava refletindo, preparando, processando o que estava sentindo e decidindo como agir. Imagine Jesus ali, com as mãos trabalhando nas cordas, mas com o coração ardendo de zelo santo. Ele não estava fazendo aquele chicote para ferir pessoas, mas para expressar a indignação de Deus contra tudo que profana o sagrado. Cada nó que ele dava era um momento de reflexão sobre o que estava prestes a fazer. Cada volta da corda era uma decisão consciente de defender a santidade da casa de seu Pai. E então ele age, com autoridade divina, com propósito santo. Ele vira as mesas dos cambistas. As moedas voam por todos os lados, fazendo um barulho metálico que ecoa pelas paredes do templo. Ele solta os animais, e de repente aquele lugar caótico fica ainda mais caótico, mas por uma razão diferente. Agora é o caos da limpeza, o caos da restauração, o caos necessário para que algo novo e puro possa nascer. E enquanto faz isso, Jesus grita palavras que ecoam através dos séculos. Não façam da casa de meu Pai casa de negócios. Você consegue ouvir a dor em sua voz? Você consegue sentir o zelo ardendo em seu coração? Ele não está apenas expulsando comerciantes. Ele está defendendo a honra de seu Pai. Ele está protegendo a santidade de um lugar que deveria ser refúgio para as almas cansadas. Mas o que mais me marca nessa história é que Jesus estava defendendo não apenas um edifício, mas um conceito. Ele estava lutando pela ideia de que existe espaço sagrado neste mundo.
que existe algo que não pode ser comercializado, que não pode ser transformado em negócio. Ele estava defendendo o direito das pessoas de encontrar Deus sem intermediários gananciosos, sem barreiras financeiras, sem exploração espiritual. Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes você viu algo sagrado sendo profanado e sentiu essa mesma indignação queimando em seu peito? Talvez tenha sido quando alguém zombou da sua fé. Talvez quando viram sua confiança vira motivo de piada. Ou quando transformaram algo que era puro em seu coração em oportunidade para machucá-lo. Nesses momentos, você sentiu um eco daquilo que Jesus sentiu naquele dia no templo. A diferença é que a indignação de Jesus era perfeitamente santa. Ele não estava defendendo o ego ferido ou orgulho pessoal. Ele estava defendendo a honra de seu Pai e o direito das pessoas de adorar em espírito e em verdade. Sua raiva não nasceu de interesse próprio, mas de amor sacrificial. Ele sabia que aquela ação lhe custaria caro, que os líderes religiosos não esqueceriam daquele dia, que sua popularidade entre os poderosos despencaria. Mesmo assim, ele agiu. E isso nos ensina algo profundo sobre o caráter de Deus. Nosso Deus não é indiferente ao que acontece com as coisas sagradas. Ele não fecha os olhos quando sua presença é profanada. Ele não finge que não vê quando transformam a adoração em comércio, quando usam seu nome para explorar os necessitados, quando fazem da fé um negócio lucrativo. Deus tem zelo por sua santidade. E esse zelo é a expressão do seu amor por nós. Porque veja bem, quando Jesus limpou o templo, ele não estava apenas defendendo um prédio. Ele estava defendendo o direito de cada pessoa de se encontrar com Deus de forma autêntica. Ele estava lutando para que você e eu pudéssemos adorar sem intermediários corruptos, para que nossa fé não fosse explorada por pessoas gananciosas, para que nossa busca por Deus fosse pura e verdadeira. Agora pense no templo do seu coração. Jesus disse que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se ele entrasse no templo da sua alma hoje, o que encontraria? Seria um lugar de adoração pura e íntima, ou seria um mercado cheio de barganhas com Deus? Senhor, eu faço isso se tu fizeres aquilo. Deus, eu oro se tu me deres o que eu quero. Pai, eu te sirvo, mas quero algo em troca. Quantas vezes nós mesmos transformamos nossa vida espiritual em uma transação comercial com Deus? Oferecemos nossa obediência como moeda de troca para conseguir bênçãos. Usamos nossa fé como cartão de crédito espiritual, esperando receber dividendos pelos nossos investimentos religiosos. Fazemos da oração um balcão de negócios onde apresentamos nossas demandas e esperamos que Deus pague o preço solicitado. Mas Jesus quer algo diferente. Ele quer um relacionamento, não uma transação. Ele quer intimidade, não negócio. Ele quer que nosso coração seja um lugar onde ele pode descansar, não um mercado onde ele precise competir com 1000 outras coisas pela nossa atenção. Quando ele olha para o templo da nossa alma, ele quer encontrar paz, silêncio, adoração verdadeira, não o barulho ensurdecedor de desejos egoístas e bargainhas espirituais. E às vezes, para limpar nosso templo interior, Jesus precisa virar algumas mesas na nossa vida. Precisa expulsar algumas coisas que ocupam o espaço sagrado do nosso coração. Precisa fazer barulho. Precisa causar um caos temporário para restaurar a ordem divina. E quando isso acontece, pode doer. Pode ser desconfortável. Pode parecer que nossa vida está de cabeça para baixo. Mas entenda, quando Jesus vira as mesas da nossa vida, não é para nos destruir, é para nos restaurar. Quando ele expulsa coisas do templo do nosso coração, não é porque quer nos ver vazios, mas porque quer nos ver cheios da sua presença. Cada mesa virada é uma oportunidade para que algo mais puro e verdadeiro tome lugar. Cada coisa expulsa é espaço sendo criado para que ele mesmo possa habitar. O templo de Jerusalém tinha diferentes pátios. O mais externo era chamado de Pátio dos Gentios, onde qualquer pessoa podia entrar. Era justamente nesse lugar que estava acontecendo todo aquele comércio. Os comerciantes tinham tomado o espaço destinado àqueles que buscavam a Deus pela primeira vez, aqueles que ainda estavam do lado de fora, mas que desejavam se aproximar. Isso me parte o coração. Os mercadores não estavam apenas profanando o templo,
Eles estavam impedindo que pessoas necessitadas chegassem até Deus. Estavam colocando barreiras financeiras entre almas sedentas e a fonte da vida. Estavam transformando o primeiro passo da jornada espiritual em uma negociação comercial. E Jesus não podia tolerar isso. Quantas vezes hoje em dia vemos a mesma coisa acontecendo? Pessoas colocando barreiras entre almas necessitadas e o amor de Deus. Líderes que fazem da fé um negócio lucrativo. Sistemas religiosos que exploram a dor alheia para enriquecer os que estão no poder. E quando vemos isso, deveríamos sentir a mesma indignação santa que Jesus sentiu. Mas cuidado, existe uma diferença enorme entre indignação santa e raiva carnal. A raiva de Jesus tinha um propósito redentor. Ele não agiu para humilhar pessoas, mas para restaurar a verdadeira adoração. Ele não usou violência contra indivíduos, mas contra um sistema corrupto. Ele não perdeu o controle. Ele exerceu a autoridade divina com propósito específico. Nossa indignação, para ser santa, precisa ter as mesmas características. Precisa visar a restauração, não a destruição. Precisa buscar a pureza, não a vingança. Precisa ser motivada por amor a Deus e ao próximo, não por interesses pessoais ou ego ferido. E precisa ser acompanhada de ação construtiva, não apenas de crítica destrutiva. Depois que Jesus limpou o templo, a Bíblia nos conta que ele permaneceu ali ensinando e curando pessoas. Ele não causou caos e foi embora. Ele restaurou a ordem divina e então usou aquele espaço purificado para o propósito original, ser lugar de encontro entre Deus e seu povo. As mesas dos cambistas deram lugar a círculos de ensino. O barulho do comércio foi substituído pelo silêncio reverente da adoração e pela alegria das curas milagrosas. E isso é exatamente o que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer limpar o templo do nosso coração, não para deixá-lo vazio, mas para enchê-lo da sua presença. Quer expulsar tudo que contamina nossa comunhão com Ele para que possamos experimentar intimidade verdadeira. Quer virar as mesas dos nossos esquemas e barganhas espirituais para que nossa fé seja pura e genuína. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento em que precisa entender melhor as emoções e como lidar com elas de forma santa. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a chave para uma transformação profunda que ela está precisando. Use os comentários para me contar. Você já sentiu essa indignação santa em sua vida? Em que momento você reconheceu que precisava de uma limpeza no templo do seu coração? Eu quero muito saber sua experiência e como essa mensagem está tocando sua alma. A limpeza do templo nos prepara para compreender algo ainda mais profundo sobre o coração de Deus. Quando vemos Jesus com zelo santo defendendo a casa de seu Pai, começamos a entender que nossa fé não pode ser casual, não pode ser superficial. Ela precisa ter a mesma paixão, o mesmo zelo, a mesma intensidade que vemos naquele dia no Templo de Jerusalém. A cena do templo nos revela algo que vai muito além de um momento de indignação. Quando Jesus fez aquele chicote e virou aquelas mesas, ele estava nos mostrando que existe uma fé que arde, uma fé que não aceita falsificações, uma fé que tem coragem de enfrentar sistemas corruptos mesmo quando isso custa caro. E isso me faz pensar numa pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Que tipo de fé você tem? Existe uma diferença abissal entre ter uma fé morna e ter uma fé ardente. A fé morna é aquela que aceita qualquer coisa, que se conforma com migalhas espirituais, que fecha os olhos para injustiças desde que não seja incomodada. É a fé que vai à igreja por hábito, que ora por obrigação, que lê a Bíblia por disciplina religiosa, mas que nunca é transformada por aquilo que encontra. Mas a fé ardente é diferente. É como fogo que queima dentro do peito, que não consegue ficar quieta diante da mentira, que se levanta quando vê o sagrado sendo profanado.
É a fé que faz você chorar durante uma oração, que faz seu coração disparar quando você sente a presença de Deus, que faz você querer defender a verdade mesmo quando todos ao redor preferem o silêncio cômodo. Jesus tinha essa fé ardente. Quando ele olhou para aquele templo transformado em mercado, algo queimou dentro dele. Não era apenas raiva humana, era zelo divino. Era o mesmo fogo que queimava no coração de Davi quando ele disse: "O zelo da tua casa me consumiu." Era a paixão de quem ama tanto a Deus que não suporta ver sua honra sendo manchada. E aqui está uma verdade que vai mexer com você. Deus está procurando pessoas com esse mesmo zelo. Ele está procurando corações que ardam de paixão pela sua presença, que não se contentem com religiosidade vazia, que tenham coragem de defender o que é santo mesmo quando isso significa ir contra a correnteza. Pense na sua jornada espiritual. Quando foi a última vez que você sentiu esse fogo santo queimando dentro de você? Quando foi a última vez que algo relacionado à fé fez seu coração acelerar, não de medo, mas de paixão? Quando foi a última vez que você teve vontade de defender a verdade de Deus, mesmo sabendo que isso poderia te custar relacionamentos ou posições? A verdade é que muitos de nós fomos domesticados espiritualmente. Aprendemos a ter uma fé educada, bem comportada, que não incomoda ninguém e não causa problemas. Uma fé que sussurra quando deveria gritar, que aceita quando deveria questionar, que se cala quando deveria falar. Mas essa não é a fé que Jesus demonstrou naquele dia no templo. Quando Jesus entrou naquele ambiente comercializado, ele poderia ter suspirado, balançado a cabeça e ido embora. Poderia ter pensado: "Que pena, mas não é problema meu." Poderia ter decidido adorar em outro lugar e deixar aquele sistema seguir seu curso. Mas ele não fez isso. Ele se envolveu, ele confrontou, ele agiu. E isso nos ensina algo fundamental sobre discernimento espiritual. Nem tudo que acontece em lugares religiosos é de Deus. Nem toda liderança que fala de Jesus está realmente seguindo Jesus. Nem todo movimento que usa o nome de Deus está verdadeiramente honrando a Deus. E ter discernimento significa ter a coragem de identificar essas diferenças e agir de acordo com a verdade. Jesus sabia distinguir entre adoração autêntica e performance religiosa. Ele reconhecia a diferença entre líderes que serviam ao povo e líderes que se serviam do povo. Sua indignação não era contra pessoas sinceras que estavam tentando encontrar Deus, mas contra aqueles que exploravam essa sinceridade para ganho pessoal. E essa capacidade de discernimento nasce da intimidade com o Pai. Quando você passa tempo suficiente na presença de Deus, quando você conhece o coração dele, quando você experimenta o amor verdadeiro dele, você desenvolve sensibilidade para identificar quando algo não está alinhado com o caráter divino. É como conhecer tão bem a voz de alguém que você ama, que consegue identificar imitações imediatamente. Isso me faz refletir sobre quantas vezes nós mesmos precisamos de uma limpeza interior. Quantas vezes o templo do nosso coração fica bagunçado, cheio de motivações confusas, desejos contraditórios, compromissos meio termo. Quantas vezes permitimos que coisas mundanas ocupem o espaço sagrado da nossa alma? Talvez seja a ambição descontrolada que faz você competir até mesmo na igreja. Talvez seja o orgulho disfarçado de humildade que faz você querer ser reconhecido pela sua espiritualidade. Talvez seja a amargura que você cultiva contra quem te feriu, ocupando o lugar que deveria ser do perdão. Ou talvez seja o medo que paralisa sua fé, impedindo que você confie verdadeiramente em Deus. Jesus quer limpar tudo isso. Ele quer entrar no templo do seu coração com o mesmo zelo que demonstrou naquele dia em Jerusalém. Mas diferente daquela limpeza física, esta limpeza espiritual ele só faz com sua permissão. Ele bate à porta do seu coração e espera que você abra. Ele aponta para as áreas que precisam de purificação, mas espera que você colabore com o processo. E essa limpeza interior não é um evento único. É um processo contínuo. Assim como nossa casa física precisa de limpeza regular, o templo do nosso coração precisa de manutenção constante. Todos os dias, pequenas coisas se acumulam. Preocupações desnecessárias, julgamentos precipitados, pensamentos impuros, palavras amargas. E se não cuidarmos,
Aos poucos, nosso coração vai perdendo sua sensibilidade espiritual. A oração é uma das ferramentas mais poderosas para essa limpeza diária. Não estou falando daquela oração mecânica que repetimos por hábito, mas daquela conversa íntima onde abrimos nosso coração completamente diante de Deus. Onde confessamos não apenas nossos pecados óbvios, mas também nossas motivações ocultas, nossos medos secretos, nossos desejos não confessados. Quando oramos com essa transparência, algo acontece. É como se o Espírito Santo pegasse uma vassoura espiritual e começasse a varrer as sujeiras acumuladas no nosso interior. Pensamentos tóxicos são removidos, sentimentos destrutivos são limpos, motivações egoístas são purificadas. E aos poucos, nosso coração vai sendo restaurado à sua função original, ser morada de Deus. Mas essa limpeza nem sempre é confortável. Às vezes, Deus precisa mexer em áreas da nossa vida que preferíamos manter fechadas. Precisa questionar relacionamentos que sabemos que não nos fazem bem. Precisa desafiar hábitos que cultivamos há anos. Precisa confrontar mentiras que contamos para nós mesmos sobre quem somos e sobre o que realmente importa. É como quando você decide fazer uma faxina geral na sua casa. No início, tudo fica mais bagunçado do que estava antes. Você tira coisas do lugar, encontra objetos esquecidos, descobre sujeiras escondidas, precisa decidir o que guardar e o que descartar. Por um tempo parece que a situação piorou, mas você continua porque sabe que o resultado final vale a pena. A mesma coisa acontece na limpeza espiritual. Às vezes, quando Deus começa a mexer no templo do nosso coração, inicialmente nos sentimos mais confusos, mais sensíveis, mais vulneráveis. Questões que estavam enterradas vêm à superfície. Emoções que estavam represadas começam a fluir. Padrões que pareciam normais são expostos como prejudiciais. Mas isso não é sinal de que algo está dando errado. É sinal de que o processo de cura está começando. Você não pode curar uma ferida sem primeiro limpá-la, mesmo que essa limpeza cause dor temporária. Você não pode restaurar um relacionamento sem primeiro reconhecer onde ele foi quebrado, mesmo que isso seja desconfortável. Jesus sabia disso. Quando ele limpou o templo, causou caos temporário para restaurar a ordem divina. Quando ele nos limpa espiritualmente, pode haver perturbação momentânea antes da paz duradoura. Pode haver lágrimas de arrependimento antes da alegria do perdão. Pode haver desconforto da mudança antes do alívio da transformação. Mas o que mais me emociona nessa história é perceber que Jesus não limpou o templo e foi embora. Ele permaneceu ali. Depois da limpeza, ele ensinou. Depois da correção, ele trouxe instrução. Depois do confronto com o erro, ele apresentou a verdade. E mais do que isso, ele curou pessoas naquele mesmo espaço que havia sido purificado. Isso revela o coração de Deus de uma forma lindíssima. Ele não nos disciplina para nos humilhar, mas para nos restaurar. Não nos corrige para nos punir, mas para nos libertar. Não limpa nossas imperfeições para nos envergonhar, mas para criar espaço para sua presença transformadora habitar em nós. E quando permitimos que essa limpeza aconteça, quando colaboramos com o processo de purificação, algo milagroso acontece. Começamos a experimentar Deus de uma forma totalmente nova. Nossa oração deixa de ser monólogo e se torna diálogo. Nossa leitura da Bíblia deixa de ser obrigação e se torna prazer. Nossa vida espiritual deixa de ser esforço e se torna relacionamento natural. É como a diferença entre uma casa onde você é visita e uma casa onde você mora. Quando você é apenas visita, tudo é formal. Você se comporta de acordo com as regras, tenta não incomodar, mantém distância respeitosa. Mas quando é sua casa, você se sente à vontade, pode ser você mesmo. Tem liberdade para relaxar, para rir, para chorar, para simplesmente existir sem máscaras. Deus quer que seu coração seja a casa dele, não um lugar que ele visita ocasionalmente. Ele quer intimidade verdadeira, não relacionamento superficial. Ele quer que você se sinta à vontade na presença dele, que possa trazer suas alegrias e suas dores, suas vitórias e suas derrotas, suas certezas e suas dúvidas. Mas para que isso aconteça, o templo do seu coração precisa estar limpo. Não perfeitamente organizado, porque a vida é bagunçada mesmo, mas limpo das coisas que impedem a intimidade.
Orgulho, fingimento, medo de ser rejeitado, vergonha do passado, mentiras sobre si mesmo que você acredita há tanto tempo que parecem verdade. Quando essas barreiras são removidas, quando esses obstáculos são limpos, algo lindo acontece. Você começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Começa a sentir sua presença com mais intensidade. Começa a confiar em seu amor com mais segurança. E aos poucos, sua vida toda é transformada pela realidade de que você não está sozinho. De que há alguém que te ama incondicionalmente e que está comprometido com seu bem-estar eterno. Isso muda tudo. Muda como você enfrenta dificuldades, porque sabe que não está lutando sozinho. Muda como você lida com rejeição, porque tem a aprovação de quem mais importa. Muda como você vê seu futuro, porque confia em quem tem o controle de todas as coisas. Muda como você se relaciona com outras pessoas, porque está transbordando do amor que recebe de Deus. E curiosamente, quando você experimenta essa intimidade genuína com Deus, desenvolve o mesmo zelo que Jesus demonstrou naquele dia no templo. Não consegue mais ficar indiferente quando vê pessoas sendo enganadas espiritualmente. Não consegue mais aceitar passivamente quando vê o nome de Deus sendo usado para fins egoístas. Não consegue mais ficar em silêncio quando a verdade está sendo distorcida. Mas aqui está o segredo. Esse zelo nasce do amor, não do julgamento. Jesus não estava julgando as pessoas que precisavam trocar dinheiro ou comprar animais para os sacrifícios. Ele estava defendendo essas pessoas contra um sistema que as explorava. Seu zelo era protetor, não destrutivo. Era como um pai defendendo seus filhos de aproveitadores. Da mesma forma, quando desenvolvemos zelo espiritual genuíno, nossa motivação é sempre o amor. Amor por Deus, que não merece ter sua honra manchada. Amor pelas pessoas, que não merecem ser enganadas ou exploradas. Amor pela verdade, que não merece ser distorcida para interesses pessoais. Esse tipo de amor corajoso é o que o mundo precisa ver na igreja hoje. Não mais daquele cristianismo morno que aceita qualquer coisa para manter a paz. Não mais daquela fé domesticada que tem medo de incomodar. Mas uma fé que arde de paixão pela verdade, que tem coragem de confrontar o erro com amor, que não se intimida diante de sistemas corruptos. Se essa reflexão está tocando seu coração, deixe sua curtida e compartilhe nos comentários. Em que área da sua vida você precisa de uma limpeza espiritual? Que mesa precisa ser virada no templo do seu coração para que Deus possa habitar ali plenamente? A limpeza do templo nos prepara para compreender algo ainda mais profundo sobre como Deus opera em nossa vida, especialmente quando enfrentamos as lutas mais difíceis do nosso coração. Tem algo que me fascina profundamente nessa história da limpeza do templo. Algo que vai além da ação em si e toca no âmago do que significa ser humano diante de Deus. Quando Jesus pegou aquele chicote e confrontou toda aquela corrupção, ele não estava apenas defendendo um prédio ou um sistema religioso. Ele estava lutando por algo muito mais íntimo e pessoal. O direito de cada coração ferido encontrar verdadeiramente o Pai. Pense comigo sobre as pessoas que estavam ali naquele dia. Não apenas os comerciantes gananciosos ou os líderes corruptos, mas as pessoas comuns que tinham vindo de longe, carregando suas dores, suas necessidades, suas perguntas sem resposta. Imagina uma mãe que tinha perdido um filho e veio buscar consolo. Um homem que tinha perdido tudo nos negócios e precisava de uma palavra de esperança. Uma mulher rejeitada pela sociedade que ainda acreditava que Deus poderia amá-la. Essas pessoas chegavam ao templo já vulneráveis, já machucadas pela vida, e encontravam não um santuário de paz, mas um mercado barulhento onde precisavam pagar para ter acesso à presença de Deus. Era como se pegassem alguém que está se afogando e, em vez de jogarem uma corda, vendessem a corda pelo preço mais alto possível. Jesus não podia tolerar isso. E aqui está, onde a história fica ainda mais profunda para nós hoje. Porque se o templo de Jerusalém era a casa de Deus naquela época, hoje somos nós os templos onde Ele quer habitar. Nosso coração, nossa alma, nossa vida inteira é o espaço sagrado que Ele escolheu para fazer sua morada. E a mesma paixão, o mesmo zelo que Jesus demonstrou naquele dia, Ele tem por cada canto da nossa vida interior.
Mas diferente daquele templo físico, onde ele podia entrar e limpar tudo de uma vez, no templo do nosso coração, ele trabalha com paciência, com gentileza, com respeito pela nossa liberdade. Ele não força nenhuma porta, não vira nenhuma mesa sem nossa permissão. Mas quando permitimos que ele entre, quando abrimos espaço para sua obra transformadora, como tudo muda. Você já parou para pensar nas mesas que existem no templo da sua alma? Sabe aquelas áreas da vida onde você meio que fez um acordo com o erro, onde você estabeleceu um comércio espiritual duvidoso? Talvez seja aquela amargura que você cultiva contra quem te machucou, como se guardar rancor fosse uma forma de se proteger. Ou aquele medo paralisante que você alimenta, como se preocupação excessiva fosse sinônimo de responsabilidade. Às vezes, são os pequenos orgulhos que instalamos no santuário da nossa alma. Aquela necessidade de sempre estar certo, de sempre ser reconhecido, de sempre aparecer mais espiritualizado que os outros. É como se montássemos pequenas bancas de autopromoção bem no meio do lugar que deveria ser reservado para a adoração pura. E Jesus olha para isso com a mesma dor que sentiu naquele dia no templo. Ou talvez sejam os medos mais profundos que transformamos em ídolos. O medo de ser rejeitado, que faz você usar máscaras o tempo todo. O medo de não ser suficiente, que te leva a uma corrida insana atrás de aprovação. O medo do futuro, que rouba sua capacidade de confiar em Deus hoje. Esses medos se instalam no templo do coração como comerciantes desonestos, vendendo falsas soluções para necessidades reais. E o que mais dói é quando percebemos que às vezes somos nós mesmos os comerciantes no nosso próprio templo interior. Barganhamos com Deus como se ele fosse um negociante cósmico. Senhor, eu faço isso se o Senhor fizer aquilo. Deus, eu oro mais se o Senhor me der o que estou pedindo. Pai, eu te sirvo, mas quero garantias de que vale a pena. Transformamos relacionamento em transação. Convertemos intimidade em negócio. Fazemos da oração um balcão de atendimento onde apresentamos nossa lista de demandas e esperamos receber nossa nota fiscal espiritual carimbada e aprovada. Mas Jesus quer algo completamente diferente. Ele quer que nosso coração seja lugar de encontro, não de comércio. Lugar de comunhão, não de barganha. Quando ele começa a limpar o templo da nossa alma, às vezes pode ser desconfortável. É como quando você decide fazer aquela faxina profunda no quarto que está bagunçado há meses. No começo, parece que tudo fica mais caótico. Você tira coisas de lugares, encontra objetos que pensava ter perdido, descobre sujeiras escondidas atrás dos móveis. Por um momento, a situação parece pior do que estava antes. A limpeza espiritual funciona de forma parecida. Quando Jesus começa a mexer nas áreas negligenciadas do nosso coração, às vezes sentimos mais confusão inicialmente. Emoções represadas começam a vir à tona. Questões que estavam enterradas debaixo da correria do dia a dia começam a emergir. Padrões de comportamento que pareciam normais são expostos como prejudiciais. Você pode começar a chorar sem entender bem o porquê. Pode sentir uma inquietação estranha, como se algo dentro de você estivesse sendo reajustado. Pode experimentar uma sensibilidade emocional aumentada, onde pequenas coisas te afetam mais do que o normal. Isso não é sinal de fraqueza ou de que algo está dando errado. É sinal de que o processo de cura está acontecendo. É como quando você vai ao médico com uma dor que está sentindo há muito tempo. Às vezes, para chegar ao diagnóstico correto, o médico precisa apertar exatamente no lugar que dói. É desconfortável, mas é necessário para identificar o problema e poder tratá-lo adequadamente. Da mesma forma, o Espírito Santo às vezes precisa tocar em feridas antigas para poder curá-las completamente. E aqui está algo lindo sobre o caráter de Jesus. Ele nunca faz essa limpeza sozinho. Ele não entra como um furacão destrutivo, virando tudo de cabeça para baixo sem se importar com o que você sente. Ele trabalha com você, conversa com você durante o processo, explica o que está fazendo e por quê. É como ter o melhor terapeuta do universo trabalhando gratuitamente no seu coração. Lembro de uma vez quando estava passando por um período muito difícil na minha vida. Parecia que tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. Relacionamentos se complicando, trabalho cheio de pressão, saúde dando sinais de alerta. Eu orava pedindo para Deus consertar as situações externas,
mas ele insistia em mexer nas questões internas primeiro. Era como se ele estivesse dizendo: antes de arrumar o que está ao seu redor, preciso arrumar o que está dentro de você. E foi um processo doloroso, mas necessário. Descobri padrões de pensamento tóxicos que eu carregava há anos. Percebi feridas emocionais que nunca tinham cicatrizado direito. Identifiquei medos que controlavam minhas decisões sem que eu percebesse. Mas o mais incrível é que, à medida que permitia que Jesus limpasse essas áreas internas, as circunstâncias externas também começaram a se resolver. Não da forma mágica que eu esperava, mas de forma ainda melhor. Eu estava sendo transformado por dentro, desenvolvendo recursos emocionais e espirituais para lidar com qualquer situação que a vida trouxesse. Isso me fez entender algo profundo sobre como Deus opera. Ele não está interessado apenas em resolver nossos problemas temporários. Ele está interessado em nos fortalecer espiritualmente para que possamos enfrentar qualquer problema que apareça no futuro. É como a diferença entre dar um peixe para alguém e ensinar a pessoa a pescar. Deus prefere nos capacitar do que apenas nos socorrer. E essa capacitação acontece justamente através da limpeza e renovação do nosso templo interior. Quando permitimos que Jesus remova as mesas dos cambistas do nosso coração, quando deixamos que Ele expulse os comerciantes das nossas emoções, criamos espaço para que Sua presença habite de forma mais plena em nós. É como a diferença entre uma casa onde você mora com muita bagunça e uma casa organizada onde cada coisa tem seu lugar. Na casa bagunçada você até consegue viver, mas está sempre procurando coisas, tropeçando em obstáculos, se sentindo estressado pelo caos ao redor. Mas na casa organizada, você se move com naturalidade, encontra o que precisa facilmente, se sente em paz no seu próprio espaço. O mesmo acontece com nossa vida espiritual. Quando o templo do nosso coração está limpo e organizado, conseguimos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Conseguimos sentir Sua presença com mais intensidade. Conseguimos discernir Sua vontade com mais facilidade. E conseguimos experimentar Sua paz mesmo em meio às tempestades da vida. Mas essa limpeza não é um evento único que acontece uma vez e pronto. É um processo contínuo, uma manutenção regular que precisamos fazer em parceria com o Espírito Santo. Todo dia, pequenas sujeiras se acumulam no nosso coração. Preocupações desnecessárias, julgamentos precipitados, pensamentos impuros, palavras amargas que ouvimos ou falamos. É como manter uma casa limpa. Você não faz faxina geral uma vez por ano e espera que ela permaneça impecável. Você faz pequenas limpezas diárias, arruma a cama, lava a louça, recolhe as coisas espalhadas, varre o chão. São tarefas simples, mas que fazem toda a diferença para manter o ambiente agradável e organizado. Na vida espiritual, essas limpezas diárias acontecem através da oração, da leitura da palavra, da confissão sincera, do perdão consciente, da gratidão expressa. São disciplinas espirituais simples, mas que mantêm nosso coração sensível à presença de Deus e aberto à sua obra transformadora. E aqui está algo que me emociona profundamente. Jesus não apenas limpa nosso templo interior, Ele também o habita. Depois de remover tudo que impedia a verdadeira adoração, Ele permanece ali, fazendo daquele espaço purificado sua morada permanente. É como ter o melhor hóspede do mundo decidindo morar na sua casa para sempre. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre quem somos. Não somos apenas pessoas tentando ser boas o suficiente para merecer o amor de Deus. Somos templos vivos, onde o próprio Criador do Universo escolheu habitar. Não somos apenas criaturas buscando aprovação divina. Somos moradas sagradas onde a presença de Deus repousa e opera. Quando você verdadeiramente compreende isso, quando essa verdade desce da cabeça para o coração, tudo muda. Você começa a se tratar com mais cuidado, porque entende que seu corpo é templo do Espírito Santo. Começa a escolher melhor suas palavras, porque reconhece que elas saem de um lugar sagrado. Começa a ser mais criterioso com o que permite entrar na sua mente, porque sabe que ela é habitação divina. E mais do que isso, você desenvolve o mesmo zelo que Jesus demonstrou naquele dia no templo. Não consegue mais ser indiferente quando vê pessoas sendo enganadas espiritualmente.
Não consegue mais aceitar passivamente quando o nome de Deus é usado para fins egoístas. Não consegue mais ficar em silêncio quando a verdade está sendo distorcida para beneficiar aproveitadores. Mas aqui está o segredo. Esse zelo nasce do amor, não da raiva. Nasce da compreensão de que Deus ama cada pessoa profundamente e não quer que ninguém seja enganado ou explorado espiritualmente. É como um irmão mais velho protegendo os irmãos menores de pessoas mal intencionadas. A motivação é sempre o amor e a proteção, nunca a destruição ou a vingança. Isso me faz pensar em quantas pessoas hoje estão feridas por experiências negativas com religião. Quantas foram exploradas financeiramente por líderes gananciosos? Quantas foram julgadas e rejeitadas por comunidades que deveriam ter sido fontes de amor e aceitação? Quantas se afastaram de Deus não por rejeitar a Ele, mas por rejeitar versões distorcidas dele que lhes foram apresentadas? Jesus sente a mesma indignação por essas pessoas que sentiu naquele dia no templo. Ele vê cada coração ferido, cada confiança traída, cada fé massacrada por representantes indignos do seu nome. E seu coração arde de desejo de mostrar para essas pessoas quem ele realmente é, como é realmente seu amor. Quão diferente é seu coração daqueles que as machucaram em seu nome. Se você é uma dessas pessoas, se você foi ferido por experiências religiosas negativas, quero que saiba que Jesus está do seu lado, não contra você. Ele está tão indignado quanto você, com aqueles que usaram o nome dele para te machucar. Ele quer limpar não apenas o templo do seu coração, mas também as memórias dolorosas que foram criadas por representantes indignos da sua fé. É um processo de cura que pode levar tempo, que pode exigir paciência consigo mesmo, que pode incluir lágrimas e raiva e confusão. Mas é um processo que vale a pena, porque do outro lado existe um relacionamento genuíno com Deus que não depende de intermediários corruptos, que não pode ser contaminado por representantes indignos, que é baseado apenas no amor incondicional do Criador pela sua criatura. E quando você experimenta esse amor genuíno, quando sente a presença autêntica de Deus no templo renovado do seu coração, algo milagroso acontece. Você não apenas é curado das feridas causadas por outros, mas também se torna instrumento de cura para pessoas que passaram por experiências similares. É como se Deus pegasse toda a dor que você experimentou e a transformasse em fonte de compaixão para outros. Toda lágrima que você derramou se torna capacidade de enxugar lágrimas alheias. Toda rejeição que você sentiu se torna habilidade para acolher rejeitados. Toda traição que você sofreu se torna motivação para ser confiável com outros. Isso não significa que a dor não foi real ou que valeu a pena ter passado por ela. Significa que Deus é tão bom, tão criativo, tão poderoso, que consegue extrair propósito até mesmo das situações mais destrutivas. Ele pega os pedaços quebrados da nossa história e os usa para construir algo novo e belo, não apenas em nós, mas através de nós, na vida de outras pessoas. Esta mensagem está mexendo com algo em seu interior? Compartilhe nos comentários como Deus está falando com seu coração neste momento. Que área da sua vida precisa dessa limpeza restauradora que só Jesus pode fazer? A compreensão profunda do zelo de Jesus nos prepara para descobrir o que acontece quando permitimos que Ele complete sua obra de restauração em nossa vida, transformando nossa dor em propósito e nossa luta em vitória. Agora chegamos ao coração da mensagem, ao ponto onde tudo se conecta e ganha sentido. Você já caminhou comigo através da indignação santa de Jesus? Já refletiu sobre o templo do seu próprio coração? Já compreendeu como Deus trabalha para limpar e restaurar nossa vida interior? Mas agora quero te levar para o momento mais lindo de toda essa história. O que acontece depois da limpeza. Porque veja bem, Jesus não limpou o templo e foi embora. Ele não causou toda aquela confusão apenas para provar um ponto teológico. Depois que as mesas foram viradas, depois que os animais foram soltos, depois que os comerciantes saíram correndo, algo completamente novo começou a acontecer naquele espaço sagrado. A Bíblia nos conta que Jesus permaneceu ali, ensinando o povo e curando os enfermos. Imagine a transformação. Onde antes havia barulho ensurdecedor de negócios, agora havia silêncio reverente de adoração. Onde antes havia disputa por lucro,
Agora havia pessoas reunidas ao redor de Jesus, bebendo de suas palavras como quem encontra água fresca depois de uma longa caminhada no deserto. Onde antes havia exploração dos necessitados, agora havia cura gratuita para todos os que se aproximavam com fé. E isso é exatamente o que Deus quer fazer no templo da sua vida. Depois que Ele remove tudo que impede sua presença, depois que Ele limpa tudo que contamina sua comunhão com você, Ele não deixa seu coração vazio. Ele o enche da sua própria presença. Ele transforma aquele espaço purificado em lugar de encontro íntimo, de cura profunda, de ensino transformador. Você sabe qual é a diferença entre um coração que passou pela limpeza de Jesus e um coração que ainda está cheio das mesas dos cambistas? É a diferença entre uma casa onde você mora com paz e uma casa onde você vive em constante estresse. É a diferença entre ter um relacionamento baseado em confiança e viver sempre com medo de ser rejeitado. Quando Jesus completa sua obra de limpeza no nosso coração, algo fundamental muda na nossa relação com Deus. Paramos de tentar bargalhar com Ele e começamos a simplesmente confiar nele. Paramos de tentar impressioná-lo com nossa performance religiosa e começamos a descansar no seu amor incondicional. Paramos de viver com medo de que Ele nos abandone e começamos a experimentar a segurança de sermos filhos amados. É como a diferença entre ser funcionário e ser filho. O funcionário está sempre preocupado com seu desempenho, sempre tentando agradar o chefe, sempre com medo de ser demitido. Mas o filho, mesmo quando erra, mesmo quando decepciona, sabe que seu lugar na família é seguro. Sabe que o amor do pai não depende de sua performance, mas de seu relacionamento. Quando você permite que Jesus limpe o templo do seu coração, você passa de funcionário para filho. Passa de servo inseguro para herdeiro confiante. Passa de pessoa que tenta merecer o amor de Deus para pessoa que simplesmente recebe esse amor como presente imerecido, mas real. E essa transformação não acontece apenas no âmbito espiritual. Ela muda sua vida prática de formas que você nem imagina. Quando você está seguro no amor de Deus, não precisa mais buscar validação desesperadamente nos outros. Quando você confia no cuidado dele, não precisa mais viver consumido pela ansiedade sobre o futuro. Quando você conhece seu valor aos olhos dele, não precisa mais se comparar constantemente com outras pessoas. Lembro-me de uma conversa que tive com uma amiga que estava passando por um momento muito difícil no casamento. Ela me disse algo que nunca esqueci. Sabe qual é o pior? Não é nem a dor da rejeição. É o medo de que isso signifique que eu não tenho valor, que não sou digna de ser amada. E ali eu entendi como nossa identidade pode ficar perigosamente dependente das circunstâncias externas. Mas quando Jesus limpa nosso templo interior, quando Ele remove todas as bancas de insegurança que montamos no coração, nossa identidade fica ancorada em algo inabalável, no amor de Deus por nós. E isso muda tudo. Você pode passar por rejeição sem se sentir rejeitável. Pode enfrentar fracasso sem se sentir fracassado. Pode atravessar tempestades sem perder a paz interior. É como ter uma casa construída sobre rocha sólida. Os ventos podem soprar, a chuva pode cair, as circunstâncias podem ser desafiadoras, mas sua base permanece firme, porque sua identidade não está construída sobre relacionamentos humanos que podem falhar, sucessos profissionais que podem desaparecer, ou conquistas materiais que podem se perder. Está construída sobre o amor eterno e imutável de Deus. E quando você experimenta essa estabilidade interior, algo lindo acontece. Você se torna fonte de estabilidade para outros também. Pessoas ao seu redor começam a perceber que há algo diferente em você. Não uma arrogância espiritual ou uma superioridade religiosa, mas uma paz genuína, uma segurança tranquila, uma alegria que não depende das circunstâncias. É como ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mesmo quando vem a seca, suas folhas permanecem verdes porque suas raízes estão profundas, bebendo de uma fonte que nunca seca. E à sua sombra, outros encontram descanso. Em seus frutos, outros encontram alimento. Em sua estabilidade, outros encontram esperança. Mas talvez você esteja pensando: isso tudo parece lindo, mas como eu chego lá? Como eu permito que Jesus faça essa limpeza no meu coração?
O que eu preciso fazer para experimentar essa transformação? E a resposta é ao mesmo tempo simples e profunda. Você precisa abrir a porta. Jesus está batendo a porta do seu coração há muito tempo. Ele não força a entrada porque respeita sua liberdade. Ele não quebra a fechadura porque quer ser convidado, não tolerado. Ele espera que você reconheça sua necessidade dele e voluntariamente abra o coração para sua obra transformadora. E abrir a porta significa algumas coisas práticas. Primeiro, significa honestidade. Parar de fingir que está tudo bem quando não está. Parar de usar máscaras espirituais para esconder feridas reais. Parar de tentar impressionar Deus com uma espiritualidade artificial, quando o que Ele quer é um relacionamento autêntico. Segundo, significa humildade. Reconhecer que você não consegue limpar seu próprio coração, que não tem força para expulsar seus próprios demônios internos, que precisa de ajuda divina para se tornar a pessoa que Deus sonhou que você fosse. É como admitir que está doente e precisa de um médico, em vez de tentar se automedicar indefinidamente. Terceiro, significa disponibilidade. Estar disposto a deixar Jesus mexer em áreas da sua vida que você preferiria manter intocadas. Estar aberto para que Ele questione relacionamentos, hábitos, pensamentos, sonhos que podem não estar alinhados com o melhor que Ele tem para você. É como dar permissão para um decorador reformar sua casa, sabendo que no processo algumas coisas serão removidas, para que outras melhores possam tomar lugar. E quarto, significa persistência. A limpeza do templo interior não acontece da noite para o dia. É um processo que pode levar tempo, que pode incluir momentos de desconforto, que pode exigir paciência consigo mesmo. É como fazer fisioterapia após uma lesão. Às vezes dói, às vezes é frustrante, mas você continua porque sabe que do outro lado está a restauração completa. Mas aqui está uma promessa linda que quero deixar gravada no seu coração. Deus nunca deixa incompleta uma obra que começou. Se você abrir a porta para Ele, se permitir que Ele inicie o processo de limpeza e renovação, Ele não vai parar no meio do caminho. Ele não vai desistir de você quando as coisas ficarem difíceis. Ele não vai abandonar o projeto quando descobrir que sua reforma interior é mais complexa do que parecia inicialmente. A Bíblia diz que aquele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus está comprometido com sua transformação de longo prazo. Ele não é um empreiteiro que abandona a obra no meio, nem um médico que desiste do paciente quando o caso se complica. Ele é um pai amoroso que está investido no seu bem-estar eterno e que tem todos os recursos necessários para completar o que começou. E à medida que essa obra vai acontecendo, você começa a experimentar algo que talvez nunca tenha sentido antes: paz verdadeira. Não aquela paz superficial que depende de tudo estar dando certo na sua vida, mas aquela paz profunda que permanece mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. É a paz de saber que você está nas mãos de quem tem controle sobre todas as coisas. É como a diferença entre um lago agitado pelo vento na superfície e um lago que tem águas profundas e calmas no fundo. As circunstâncias da vida podem agitar a superfície da sua existência, mas nas profundezas do seu ser, onde habita o Espírito de Deus, reina uma calma que o mundo não pode tirar nem dar. E essa paz interior se reflete em todas as áreas da sua vida. Você se torna uma pessoa mais paciente porque não está mais lutando internamente o tempo todo. Se torna mais generoso porque não está mais operando a partir de um lugar de escassez emocional. Se torna mais corajoso porque não está mais paralisado pelo medo de não ser suficiente. Mas talvez a transformação mais linda seja esta: você desenvolve os mesmos sentimentos de Jesus. Seu coração começa a doer pelas mesmas coisas que fazem o coração dele doer. Você se indigna com injustiças, se comove com sofrimentos, se alegra com vitórias alheias. Você desenvolve zelo santo pelas coisas que são importantes para Deus. E esse zelo não é religiosidade vazia ou fanatismo cego. É amor em ação. É compaixão que não consegue ficar indiferente diante da dor alheia. É indignação que se levanta contra sistemas que exploram os vulneráveis. É esperança que não desiste de pessoas que todos outros já desistiram. Você se torna como Jesus naquele dia no templo.
Alguém que defende os indefesos, que protege os explorados, que luta pela verdade mesmo quando isso custa caro. Mas sempre com amor, sempre com propósito redentor, sempre visando a restauração e não a destruição. E o mais lindo é que você se torna instrumento de limpeza na vida de outras pessoas também. Não de forma arrogante ou julgadora, mas de forma amorosa e restauradora. Pessoas ao seu redor começam a se sentir seguras para serem vulneráveis com você. Começam a confiar que você não vai julgá-las, mas vai amá-las no processo de crescimento delas. É como se você se tornasse um templo ambulante, onde outros podem encontrar a presença de Deus. Não porque você é perfeito, mas porque você é transparente. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você conhece aquele que tem. Não porque você nunca luta, mas porque você sabe onde encontrar força para as lutas. E isso cria um ciclo lindo de transformação. À medida que você experimenta a obra restauradora de Jesus na sua vida, você se torna capaz de ser instrumento dessa mesma restauração na vida de outros. Sua história de cura se torna fonte de esperança para quem ainda está ferido. Seu testemunho de transformação se torna ponte para quem ainda está procurando o caminho. É assim que o reino de Deus se expande, não através de conquistas militares ou imposições religiosas, mas através de vidas transformadas que se tornam canais de transformação para outras vidas. É assim que o zelo santo de Jesus se multiplica, através de corações limpos que desenvolvem a mesma paixão pela verdade, a mesma compaixão pelos feridos, o mesmo amor pelos perdidos. E aqui está uma verdade que pode mudar sua perspectiva para sempre. Você não precisa esperar estar totalmente curado para começar a ser instrumento de cura para outros. Não precisa esperar estar completamente transformado para começar a ser canal de transformação. Deus usa pessoas em processo, não apenas pessoas que já chegaram ao destino final. Na verdade, muitas vezes é justamente nossa vulnerabilidade atual, nossa luta presente, nossa jornada em andamento que mais toca e inspira outras pessoas. É como um ferido ajudando outro ferido, um caminhante apoiando outro caminhante, um aprendiz encorajando outro aprendiz. Há uma autenticidade nisso que é muito mais poderosa que discursos perfeitos de quem nunca lutou. Então não espere se sentir qualificado para permitir que Deus use sua história. Não espere ter resolvido todos os seus problemas para começar a ser parte da solução dos problemas de outros. Comece hoje, onde você está, com o que você tem. Deixe que Jesus use sua imperfeição para mostrar a perfeição do amor dele. Deixe que ele use sua fraqueza para demonstrar a força dele. E quando você faz isso, quando você se disponibiliza para ser usado por Deus mesmo no meio do seu próprio processo de cura, algo milagroso acontece. Você descobre que ao abençoar outros, você mesmo é abençoado. Ao trazer cura para outros, você mesmo é curado mais profundamente. Ao dar esperança para outros, sua própria esperança é renovada. É como o princípio da semeadura. Você nunca perde o que dá, você multiplica. Quando você planta sementes de amor, colhe uma safra de amor. Quando você semeia esperança, colhe esperança multiplicada. Quando você investe em restauração alheia, sua própria restauração é acelerada. E assim, o que começou com Jesus limpando um templo físico em Jerusalém, se torna um movimento de limpeza e restauração que atravessa séculos e chega até você hoje. O mesmo zelo santo que ele demonstrou naquele dia, ele quer despertar no seu coração. A mesma indignação contra a injustiça que ele sentiu, você pode sentir. A mesma compaixão pelos explorados que ele teve, você pode ter. Mas mais do que isso, a mesma autoridade espiritual que ele exerceu naquele dia, ele quer compartilhar com você. Não para você dominar outros, mas para libertar cativos. Não para você se exaltar, mas para exaltar a verdade. Não para você construir seu próprio reino, mas para expandir o reino dele. Imagine por um momento como seria se cada pessoa que se diz seguidora de Jesus vivesse com essa mesma paixão, esse mesmo zelo santo, essa mesma compaixão ativa. Imagine se cada igreja fosse realmente um templo purificado, onde pessoas feridas encontram cura, onde explorados encontram proteção, onde perdidos encontram direção. Imagine se em vez de mais comércio religioso, houvesse mais relacionamento genuíno.
Em vez de mais performance espiritual, houvesse mais intimidade verdadeira. Em vez de mais barganhas com Deus, houvesse mais confiança no caráter dele. Seria uma revolução silenciosa, mas poderosa. Seria o reino de Deus se manifestando na terra como é no céu. E essa revolução começa com você. Começa com sua decisão de abrir a porta do seu coração para Jesus. Começa com sua disponibilidade para passar pelo processo de limpeza interior. Começa com sua coragem de permitir que Ele vire as mesas que precisam ser viradas na sua vida. Começa com sua fé de que do outro lado desse processo está uma versão transformada de você mesmo. Uma versão que ama como Jesus ama. Que se indigna com o que indigna Jesus. Que se comove com o que comove Jesus. Que luta pelas mesmas causas que Jesus lutaria se estivesse andando fisicamente na terra hoje. Uma versão que é ao mesmo tempo completamente você e completamente transformada por Ele. Essa é a promessa que deixo com você hoje. Não a promessa de uma vida sem problemas, mas a promessa de uma vida com propósito. Não a garantia de que tudo será fácil, mas a certeza de que nada será impossível. Não a ilusão de perfeição instantânea, mas a realidade de transformação progressiva. Jesus está batendo a porta do templo do seu coração neste exato momento. Ele tem na mão o chicote do amor que vai expulsar tudo que impede sua felicidade verdadeira. Ele está pronto para virar as mesas que precisam ser viradas e estabelecer a ordem divina na sua vida. A pergunta é: você vai abrir a porta? Se Deus está tocando seu coração para uma limpeza espiritual, ore comigo agora e compartilhe nos comentários sua decisão de renovação. Deixe que este seja o momento em que tudo muda, o momento em que você para de resistir à obra transformadora de Jesus e se entrega completamente ao processo de se tornar quem Deus sonhou que você fosse. Chegamos ao final desta jornada juntos, e meu coração está cheio de gratidão por cada momento que você passou comigo, refletindo sobre o dia em que Jesus mostrou sua indignação santa no templo. Foi uma caminhada profunda através do coração de Deus. Uma descoberta sobre quem Ele realmente é quando vê aquilo que ama sendo profanado. Começamos com uma pergunta que talvez nunca tivesse passado pela sua cabeça. Você já imaginou Jesus com raiva? E descobrimos que sim. Ele sentiu uma fúria santa, controlada, mas avassaladora. Uma indignação que nasceu não de interesses pessoais, mas de amor puro por seu Pai e por cada pessoa que precisava encontrar Deus de forma autêntica. Caminhamos juntos através daquele templo barulhento. Sentimos o cheiro misturado de animais e incenso. Ouvimos o tilintado das moedas e os gritos dos comerciantes. Vimos Jesus observar tudo aquilo, sentir a dor no coração, pegar cordas e fazer um chicote com paciência e propósito. E então presenciamos o momento em que Ele agiu, virando mesas, expulsando comerciantes, gritando palavras que ecoam através dos séculos. Não façam da casa de meu pai casa de negócios. Mas mais do que uma lição de história, descobrimos que esta história é sobre nós, sobre o templo do nosso próprio coração, onde Jesus quer habitar. Sobre as mesas dos cambistas, que às vezes montamos na nossa vida interior, transformando o relacionamento com Deus em transação comercial. Sobre como Ele deseja limpar tudo isso para criar espaço para a intimidade verdadeira. Refletimos sobre como nossa fé pode ser morna ou ardente, e como Deus está procurando corações que queimem de paixão pela sua presença. Compreendemos que discernimento espiritual nasce da intimidade com o Pai, e que quando conhecemos verdadeiramente o coração dele, desenvolvemos sensibilidade para identificar quando algo não está alinhado com o caráter divino. Exploramos as profundezas da limpeza interior, entendendo que às vezes Deus precisa mexer em áreas da nossa vida que preferíamos manter fechadas. Que o processo pode ser inicialmente desconfortável, como uma faxina geral que deixa tudo mais bagunçado antes de organizar, mas que do outro lado está a restauração, a cura, a renovação completa. Descobrimos que Jesus não apenas limpa nosso templo interior, Ele também o habita. Que depois de remover tudo que impedia sua presença, Ele permanece ali, fazendo daquele espaço purificado sua morada permanente. E isso transforma completamente nossa identidade. Não somos apenas pessoas tentando ser boas o suficiente.
mas templos vivos onde o próprio Criador do universo escolheu residir. Vimos como essa transformação muda nossa vida prática de formas inimagináveis. Como nos tornamos pessoas mais pacientes, generosas e corajosas. Como desenvolvemos estabilidade interior que não depende das circunstâncias externas. Como nossa identidade fica ancorada no amor imutável de Deus, não na aprovação variável dos outros. E entendemos que quando experimentamos essa renovação, nos tornamos instrumentos de renovação na vida de outras pessoas também. Que o zelo santo de Jesus se multiplica através de corações limpos que desenvolvem a mesma paixão pela verdade, a mesma compaixão pelos feridos, o mesmo amor pelos perdidos. Ao longo de toda esta reflexão, uma verdade permaneceu constante. Deus nos ama profunda e incondicionalmente. Seu zelo pela santidade não é expressão de rigidez religiosa, mas de amor paternal. Quando Ele limpa o templo do nosso coração, não é para nos envergonhar, mas para nos libertar. Não é para nos punir, mas para nos restaurar. E agora, enquanto chegamos ao final desta conversa, sinto que há algo mais que preciso compartilhar com você. Durante todos estes momentos juntos, não foi apenas sobre uma história antiga de Jesus no templo. Foi sobre seu coração hoje, sobre sua jornada agora, sobre as transformações que Deus quer fazer na sua vida neste exato momento. Talvez enquanto ouviu estas palavras, o Espírito Santo tenha tocado em áreas específicas da sua vida que precisam de limpeza. Talvez você tenha identificado mesas de cambistas no templo do seu coração que precisam ser viradas. Talvez tenha reconhecido que sua fé tem sido mais transação do que relacionamento, mais performance do que intimidade. Se isso aconteceu, saiba que não é coincidência. É Deus falando diretamente com você, convidando você para uma transformação profunda. É Jesus batendo à porta do seu coração, esperando que você abra para que Ele possa fazer a obra de limpeza e renovação que só Ele pode fazer. E agora eu quero fazer algo especial com você. Quero te convidar para um momento de oração, um momento de entrega, um momento onde você pode abrir seu coração completamente para Jesus e permitir que Ele comece ou continue essa obra transformadora na sua vida. Não importa onde você está nesta jornada. Não importa há quanto tempo você conhece ou não conhece a Deus. Este pode ser o momento do seu encontro mais profundo com Ele. Então respire fundo comigo. Deixe que a paz de Deus encha este ambiente onde você está. Feche os olhos se quiser, ou mantenha-os abertos. Como se sentir mais confortável. O importante é que seu coração esteja disponível para Deus neste momento. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado por este tempo que passamos refletindo sobre quem Tu és, sobre Teu amor por nós, sobre Tua paixão por nossa pureza e liberdade espiritual. Obrigado por nos mostrares que Tua indignação no templo não era raiva destrutiva, mas zelo restaurador. Era expressão do Teu amor profundo por nós e por Tua casa. Hoje eu abro meu coração completamente diante de Ti. Reconheço que há áreas da minha vida que precisam da Tua limpeza. Reconheço que às vezes transformo meu relacionamento contigo em barganha, que às vezes monto mesas de cambistas no templo do meu coração. Perdoa-me por isso, Senhor. Eu te convido a entrar no templo da minha alma com o mesmo zelo santo que demonstraste naquele dia em Jerusalém. Vira as mesas que precisam ser viradas. Expulsa tudo que impede nossa intimidade verdadeira. Remove tudo que contamina minha comunhão contigo. Eu te dou permissão, Senhor. Eu confio em Ti. Limpa meus pensamentos dos padrões tóxicos que carrego há tanto tempo. Purifica minhas emoções das feridas que ainda não cicatrizaram completamente. Renova minha mente com Tua verdade. Restaura meu coração com Teu amor. Onde há medo, estabelece Tua paz. Onde há insegurança, confirma Tua aprovação. Onde há amargura, planta Teu perdão. Onde há orgulho, cultiva Tua humildade. Onde há desespero, acende Tua esperança. Eu quero ter o mesmo zelo santo que Tu tiveste, Senhor. Quero amar o que Tu amas e me indignar com o que Te indigna. Quero defender os indefesos como Tu defendeste. Quero proteger os explorados como Tu protegeste. Quero ser instrumento de Tua justiça e Tua compaixão neste mundo. Enche-me do Teu Espírito Santo.
Faz do meu coração tua morada permanente. Que minha vida seja um templo purificado onde outros possam encontrar tua presença, teu amor, tua cura. Que eu seja canal de transformação para outros como tu és canal de transformação para mim. Obrigado porque sei que tu sempre terminas o que começas. Obrigado porque teu amor por mim não depende da minha performance, mas da tua natureza imutável. Obrigado porque posso descansar na segurança de ser teu filho amado. Guarda meu coração limpo, Senhor. Ajuda-me a fazer a manutenção diária desta intimidade contigo, através da oração, da tua palavra, da confissão sincera, do perdão consciente. Que eu nunca mais permita que o templo da minha alma seja transformado em mercado. Em nome de Jesus eu oro, com gratidão no coração e esperança na alma. Amém. Sinta a paz de Deus enchendo seu coração neste momento. Sinta sua presença amorosa envolvendo você como um abraço carinhoso de pai. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. O Deus que demonstrou zelo santo por sua casa também demonstra zelo santo por você, por sua vida, por seu bem-estar, por seu futuro. O que aconteceu neste momento de oração foi real. Não foi apenas um exercício religioso ou uma formalidade espiritual. Foi um encontro genuíno entre seu coração e o coração de Deus. Foi o início ou a renovação de uma jornada de transformação que vai mudar sua vida de formas que você nem imagina ainda. Lembre-se sempre desta verdade. Você é templo do Deus vivo. Você é morada escolhida pelo próprio Criador do universo. Você tem valor infinito aos olhos dele, não pelo que faz, mas por quem você é como sua criação amada. E esse valor nunca diminui, nunca se perde, nunca depende de sua performance ou de sua perfeição. Quando acordar amanhã, lembre-se de que carrega dentro de você a presença do Deus que limpou o templo. O mesmo Jesus que teve coragem para confrontar a injustiça habita em você. O mesmo Espírito que trouxe ordem ao caos reside na sua alma. E isso significa que você tem acesso a recursos sobrenaturais para enfrentar qualquer desafio que a vida trouxer. Nos momentos de dificuldade, quando a vida parecer caótica como aquele templo antes da limpeza, lembre-se de que Jesus está ali com você. Ele não é apenas observador da sua luta, ele é participante ativo da sua vitória. Ele não apenas simpatiza com sua dor, ele trabalha para transformá-la em propósito. Quando outras pessoas tentarem fazer do seu coração um mercado, quando tentarem explorar sua bondade ou manipular sua fé, lembre-se do zelo santo de Jesus. Você tem o direito de defender a santidade do templo da sua alma. Você pode dizer não a relacionamentos tóxicos, a compromissos que violam seus valores, a situações que contaminam sua paz interior. E quando você se sentir tentado a transformar sua fé em transação, quando se pegar barganhando com Deus ou tentando merecer seu amor, lembre-se desta conversa. Lembre-se de que Ele quer relacionamento, não religiosidade. Intimidade, não performance. Sua presença genuína, não sua perfeição fabricada. Cada novo dia será uma oportunidade de viver como templo purificado. Cada decisão será uma chance de honrar a presença dele na sua vida. Cada relacionamento será uma possibilidade de refletir o amor dele para outros. Cada desafio será uma ocasião de demonstrar a força dele através da sua fraqueza. E quando você encontrar outras pessoas que estão com o templo do coração bagunçado, que estão feridas por experiências religiosas negativas, que perderam a esperança de um dia experimentar Deus verdadeiramente, você poderá ser para elas o que Jesus foi naquele dia. Alguém que se importa o suficiente para agir, que ama o suficiente para confrontar o erro, que tem coragem suficiente para defender a verdade, não com julgamento ou arrogância, mas com o mesmo zelo santo que nasce do amor, com a mesma indignação que protege, não destrói, com a mesma autoridade que liberta, não escraviza. E assim, o que começou com Jesus limpando um templo físico em Jerusalém, continuará através de você, limpando corações, restaurando vidas, transformando destinos. Sua história de transformação se tornará ponte para a transformação de outros. Sua jornada de cura se tornará fonte de cura para outros.
Seu testemunho de renovação se tornará esperança de renovação para outros. E assim, o reino de Deus se expandirá, uma vida transformada de cada vez. Vá em paz, sabendo que você é profundamente amado. Vá com alegria, sabendo que seu futuro está seguro nas mãos de Deus. Vá com propósito, sabendo que sua vida tem significado eterno. E vá com coragem, sabendo que o mesmo Jesus que limpou o templo está com você, em você, por você, sempre. O templo do seu coração está limpo. A presença de Deus está estabelecida. A transformação começou, e o melhor ainda está por vir. Amém.